relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. As pessoas estão procurando favor diante dos homens. E um dia esses favores vão acabar. O profeta queria favor diante de quem? De Deus. Agora, para você ter favor diante de Deus, às vezes você tem que rejeitar essas fascinações, irmãos. Às vezes até virar inimigo das pessoas. Por falar o quê? A verdade. Se eu falo a verdade, às vezes eu não vou ter favor diante daquela pessoa naquele momento. Eu quero ter favor. Aí, o irmão Vanderlei está ali. Eu queria ter favor com o irmão Vanderlei. O Vanderlei, pastor, aconteceu assim na minha vida. Eu fui atropelado. Aí eu chego, sabe por que você foi atropelado, irmão Vanderlei? Você foi atropelado por causa disso. E não é o caso do irmão, tá? Só um exemplo, né? Disso. Aí uma pergunta assim, pastor, eu não vou mais na igreja mais. Por quê? O pastor veio aqui e me descascou. O pastor veio aqui e me humilhou. O que o pastor falou? O pastor falou isso. Tá, mas eu falei o quê? A verdade? Não, mas feriu o meu sentimento. Agora, se eu quero favor, não, irmão, isso acontece mesmo, sabe, na vida e tal. Mas você falar a verdade para as pessoas, quando as coisas têm que ser ditas, você não é muito bem-vindo, não. Mas a Bíblia diz, o que liberta? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu falando a verdade, eu estou procurando favor com quem? Com Deus. Pode ficar tranquilo que Ele vai me defender. Pode ficar tranquilo que quando precisar, Ele não é multimilionário, né? Ele é só dono do céu, da terra, do ouro, da prata. Amém. Irmãos, irmã, pense bem. Eu só estou entrando um pouquinho aqui na meditação. Coisas bem simples. Talvez você fale assim, isso aí é o dia a dia. Mas pense bem, irmãos, achar favor com Deus. Só medita um pouquinho nisso e deixa isso entrar lá no seu coração, assim. Abre o seu coração agora, abre. Deixa isso entrar lá dentro. Pensa bem você ter favor com Deus. Deixa entrar lá. Se precisar
alguém está doente na sua família, você fala assim, não, mas eu tenho favor com Deus. E você chegar assim, Senhor, eu estou precisando disso, pode ir lá. Pensou? Pensa. Senhor, tem algo assim, pode ir lá, dá lá para ele lá. Ele envia um anjo. Ele envia um anjo. Se precisar de 2, ele envia. Se precisar de milhares, ele envia. Se precisar converter a água em vinho, ele converte. Se precisar ressuscitar, ele ressuscita. Porque você tem favor com ele. Então, o que o Mombrana queria? Ter favor com quem? Com Deus. E ele tinha ou não? Amém. Nem câncer parará diante da tua oração. Amém. Você tem que ser sincero. E se o povo crer, nem câncer parará diante da tua oração. Então eu prefiro ter favor com quem, irmãos? Com Deus? Amém. Porque um dia você vai precisar. Você já imaginou, irmãos? Já imaginou? Você ter alguém, né? Por isso que diz assim, aquele que recebe um profeta na qualidade de um profeta, tem o quê? O que é galardão do profeta? Quem sabe? Quem sabe? Será que vocês esqueceram? Vocês devem saber. O Mombrana fala o que é galardão do profeta, meus amigos. Você lembra ou não? Não lembra, né? Galardão do profeta é ser amigo do profeta. Amigo do profeta. Ser amigo do profeta é isso. Todos aqueles que eu amei, todos aqueles que me amaram, estarão lá. Agora, ele não disse que seriam noiva. Ele disse, todos serão noiva? Ele disse assim, todos que me amaram e todos que eu amei serão a noiva e serão arrebatados. Não, eles estarão lá. Pode que passe pela tribulação, né? Pode que passe pela purificação, mas naquele dia vai estar lá. Ser amigo do profeta, receber galardão do profeta é ser o quê? Amigo do profeta. Quantos irmãos andavam com o profeta, hein? Aquele que tinha um câncer na orelha, você lembra? Que não queria nem incomodar o profeta, estava numa caçada, e ele estava com câncer aqui. E o Mombrana olhou assim e falou, irmão, você está com câncer. Por que você não me falou? O que ele falou? Quem lembra? Eu não queria incomodar o senhor. Irmão, que é isso? Que gentileza é essa? Que respeito é essa? Que reverência é essa? Ele disse, não me incomodar? Não, eu vou orar para que Deus tire o câncer. Ele tinha favor para com Deus. Em nome do Senhor, saia câncer. O câncer ia na hora. Amém. Desejo saber qual é a recompensa do profeta. Agora bem, Jesus disse, aquele que receber um profeta na qualidade de um profeta, receberá galardão de profeta. A recompensa de profeta é ser amigo do profeta. Quem recebe um justo na qualidade de um justo, receberá galardão de justo. Está isso correto? Se eles desejam saber que é a recompensa de profeta, é ser amigo do profeta. Essa é a recompensa. Ele é teu amigo. Irmão. Ser amigo do profeta não precisa ser amigo de nenhuma mais autoridade aí, né, política do mundo. É meu amigo, Senhor. É minha amiga, Senhor. É bom ser amigo de um profeta ou não? Aleluia. Abraão era quê? Amigo de Deus. E ele falou assim, eu não posso esconder do meu amigo o que eu vou fazer. Aleluia. Amém. Amém. Uma oração, uma palavra, irmãos. Uma petição, um desejo no seu coração. A mente humana, ela é muito enganosa. Aí ele disse, eu prefiro
ter favor com Deus a ter qualquer coisa que eu conheça no mundo. E se tenho favor com Deus, eu posso servir ao seu povo. Se eu tenho favor com Deus, eu posso fazer o quê? Servir ao teu povo. Para que favor com Deus? Favor com Deus para servir o seu povo. Que desejo? Eu não quero milhões, eu não quero carro, eu quero um favor com Deus para servir o seu povo. Agora, quando Salomão pediu sabedoria, Deus deu para ele o quê? Sabedoria, deu mais o que para ele? Riqueza. Ele pediu riqueza? Não. Mas Deus deu. Deus deu. Deus deu. Deu para ele. É por isso, igreja, é por isso que nós temos também recebido de Deus estas bênçãos. Mas não porque nós pedimos riqueza, porque nós pedimos sabedoria. Amém. Nós queremos achar favor com Deus. Ache favor com Deus. Você vai ajudar a sua família, você vai ajudar o seu lar, você vai ajudar, você tem favor. Agora, para ter favor com Deus, para mim ter favor com Deus, eu tenho que receber um profeta na qualidade de um profeta para ser amigo de um profeta. Eu tenho que ter reverência com um servo de Deus. Eu tenho que ter reverência com o culto. Eu tenho que amar o meu irmão, amar a minha irmã. Quantas coisas. Porque uma vez o profeta disse assim para a irmã estava com o neném para ser orado, o neném estava morrendo. Ele disse assim para ela disse, mamãe, olha para o meu filho, está morrendo. Ele disse assim, você é uma cristã? Ela disse, não. Ela disse, então vou te dizer uma coisa, o teu filho, se morrer agora, ele é salvo. E se você morrer, você não sendo salvo, você vai para o inferno. Aí ele diz, então, procure achar favor para com Deus. Ele disse, seja salva primeiro. Procure acertar sua vida com Deus. Ele disse, faça um favor para Deus. Ache favor com Deus. Agora, na nossa meditação, em meio a tudo isso, tem uma palavrinha aqui que talvez nós podemos depois continuar. Mas os discípulos foram pescar. Vocês viram que eu li isso aqui, não foram? Amém. Os discípulos foram pescar. Aí o profeta disse o seguinte. Eles, Pedro e os demais, antes disso, preste bem atenção, depois de serem o seu amigo do peito, andaram com ele, conversaram com ele. Pedro disse, estou tão desencorajado depois dessa morte ali em cima, e eles o sepultaram. Estou tão desanimado, acho que vou pescar. Então os discípulos estavam por ali e disseram, bem, nós vamos com ele. Nós vamos com você. Então eles foram, pegaram suas redes, desanimados. Uma vez crentes, teologia mental, eles creram uma vez naturalmente. Mas quando apareceu uma pequena prova, tudo caiu aos pedaços. Tudo caiu aos pedaços. Agora, aqui não pretendo feri-los, mas eu quero corrigi-los. Isto mostra quando um homem unicamente tem fé intelectual. Fé intelectual. Ao dizer, sim, esta é a palavra de Deus. Sim, hoje eu creio que Deus ressuscitou Jesus. Então, se isto é tudo que você tem, o primeiro pequeno,
desencorajamento que surgir em sua igreja, você se afastará e irá embora. Você pode ser um amigo dele. Mas você não o conhece no poder de sua ressurreição. Entenda isso. Amigo como? Não é ser um amigo, irmãos, no intelecto. Não é ser um amigo intelectual. Porque ele disse assim, Pedro disse, eu vou pescar. O profeta disse, esse pescar significa isso. Um homem com uma fé intelectual que diz, sim, esta é a palavra de Deus. Sim, hoje eu creio que Deus ressuscitou Jesus. Então, se isso é tudo que você tem, o primeiro pequeno desencorajamento que surgir em sua igreja, você se afastará e irá embora. E pescar é sair da igreja. Ele está dizendo, é se afastar. Por quê? Foi amigo? Foi companheiro? Foi companheira? De que forma? Ele disse, intelectual. Nenhuma vez, depois de Pentecoste, aquele pregador Pedro disse tal coisa. Nenhuma vez. Quando eles se preparavam para matar a Pedro, eles iriam pendurá-lo em uma cruz. Ele disse, eu nem sequer sou digno de morrer assim. Vire meus pés para cima, minha cabeça para baixo, porque meu Senhor morreu nessa posição, com a cabeça para cima. Sim, nunca. Ele estava com Cristo antes. Mas agora, qual que é a diferença, irmão? Mas agora, Cristo estava em Pedro. Pedro estava liderando antes. Depois que o Espírito Santo veio, então o Espírito Santo tomou a liderança. Pedro ficou em segundo plano. O Espírito Santo liderou. Agora, se você tiver um bom raciocínio, você se assentará e tentará argumentar com a Bíblia, usando a razão. Como ele poderia ressuscitar dos mortos? Como podem esses milagres e coisas acontecer hoje? Nesse grande reino de civilização e ciência que vivemos. Você tenta raciocinar sobre aquilo. Você está ficando mais longe de Deus o tempo todo. Você nunca o conhecerá pelo raciocínio. Deus não é conhecido pela razão. Deus é conhecido pela fé. Que etapa, igreja, que temos que ir? O profeta disse isso, e eu quero que vocês vejam como que eu estava pensando quando o profeta disse que eles estavam desencorajados, que eles foram pescar. E na mensagem Fé Perfeita, o profeta disse, aqueles discípulos no princípio não tinham fé perfeita. Não a tiveram porque tinha Cristo caminhando com eles. Porém, logo foi aonde, irmãos? Cristo neles. Então você pode ver que é muito difícil ter fé perfeita sem ter ao Espírito Santo, porque Ele é quem a traz.
Agora você me faz a pergunta: os discípulos não tinham fé perfeita? Não. Porque eles se encontraram com um menino afligido, com epilepsia, e estiveram tratando de expulsar esse demônio do menino, porém não puderam fazê-lo. Logo o pai do menino viu que vinha Jesus e lhes disse: temos trazido meu filho ante teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Depois os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não puderam curar o menino. Jesus respondeu: por vossa incredulidade. Correto? Por causa de vossa incredulidade. Agora recorde, eles tinham poder. Jesus lhe havia dado poder para curar aos enfermos, ressuscitar aos mortos, expulsar os demônios. Apenas uns quantos dias antes, eles tinham poder, porém não tinham fé para utilizar aquele poder. Parágrafo 25. A fé é a substância, e nesse capítulo de Hebreus podemos ver o que é fé e o que fizeram aqueles que tiveram fé. Há muita gente que tem fé hoje, porém amanhã já não tem. Logo depois da manhã é outra coisa diferente. Você vê hoje isso? Tá. Agora, aonde nós estamos? Eu disse assim, irmãos, para a igreja. Nós estamos um dia depois da ressurreição. Jesus estava ressuscitado? Jesus estava ressuscitado, irmãos? Na nossa meditação estava? Estava. Ele estava aparecendo para os discípulos de manhã e à tarde. E nessa aparição, ele encontrou os discípulos indo pescar. Relembrando as verdades ouvidas.